Olá! Este vídeo tem a finalidade de apresentar para os estudantes do projeto Pedalar a simulação de produção parcial de um projeto de máquina de suco de laranja. Com essa máquina, pretendemos extrair o melhor da fruta com o máximo de higiene e rapidez, além de ser projetada com um design prático e funcional. O intuito é facilitar e reduzir o custo do suco produzido, assim como para oferecer um melhor serviço aos clientes. Algumas características da extratora são extremamente importantes, por exemplo, a sua produtividade e a sua durabilidade. Quebras são sempre desejadas, dada a impossibilidade de se manter estoques de segurança do produto. Esse fato é especialmente grave quando há uma grande dependência da venda do suco ou esse produto é de suma importância para o usuário. Estamos pensando no sistema de segurança contra acidentes. O objeto primordial deste projeto é a prevenção efetiva e duradoura. Partindo do quantitativo anualmente de acidentes de trabalho, a nossa intenção é reduzir os acidentes, o custo econômico e social, mediante medidas de prevenção. Uma importante forma de prevenção é aprender sobre o que ocorre e sobre o que pode ocorrer em um sistema de produção. Um instrumento que contribui para esta aprendizagem é a análise de acidente, pois possibilita compreender os riscos, solucionar problemas e proteger as pessoas. A maioria dos acidentes é previsível e prevenível, e ao contrário de constituir obra do acaso, como sugere a palavra acidente, são fenômenos socialmente determinados relacionados a fatores de risco presentes nos sistemas de produção, definidos aqui como um conjunto de atividades interrelacionadas envolvidas na produção. Nos sistemas de produção existem riscos e medidas de controle que devem ser adotadas para eliminá-los ou reduzi-los, a fim de prevenir os acidentes. Em síntese, o intuito do nosso projeto é criar uma máquina de suco de qualidade. A seguir, apresentaremos alguns elementos básicos aplicados durante o projeto Pedalar, para ajudá-los na produção e execução das atividades. Lembre-se, é uma apresentação parcial do projeto da máquina, com a exposição das escolhas do projeto e as sugestões de melhorias, tomando como base as seguintes: a produtividade, a realização de mais suco em menos tempo, a segurança para o operador, o qual terá menor dependência e este só precisará colocar a laranja no cesto, a fácil manutenção, o usuário leigo conseguirá dar manutenção na própria máquina e a máquina poderá ser fabricada no IFBA. Olá pessoal, eu sou José Carlos, faço parte da equipe de projeto mecânico da máquina de suco de laranja e venho aqui para apresentar os primeiros passos para selecionar a estrutura e os elementos que comporão a máquina. Antes disso, quero apresentar para vocês o conceito de benchmarking, que é basicamente o seguinte: eu vou no mercado, analiso o que já existe e uso como base para o meu produto. Então aqui vocês podem ver que eu tenho duas máquinas de suco de laranja, que são bem parecidas em princípio, pelo menos a parte aqui de espremer o suco. Porém, uma foi projetada para ficar em cima de uma base ou de uma bancada e outra foi projetada para ficar no chão, ok? Tendo essa aqui, o plus de ter um reservatório para eu colocar as laranjas aqui embaixo. Porém, o princípio é muito parecido das duas. Então, eu pego essas ideias, incorporo no meu projeto e tento melhorá-las. Essa é a ideia do benchmark. Ainda antes de selecionar os elementos, é importante para o projeto responder algumas perguntas. A primeira é a seguinte: quantas laranjas a máquina deve espremer por minuto? Essa é uma pergunta importante, porque é em função dela que eu vou selecionar o motor elétrico, o sistema de transmissão de potência, engrenagem, correia, o que for necessário para a máquina funcionar dependerá desse princípio. E aí esse princípio a gente vai usar como base 20 laranjas por minuto. Então a velocidade de produção de espremer laranjas vai ser essa, 20 laranjas por minuto. E a partir disso vamos definir alguns conceitos para a transmissão.
Outra pergunta importante é qual o material da estrutura e das peças. Essa é uma tarefa para o pessoal de fabricação, porém, quem está envolvido com o projeto deve ter essa noção também. E aqui quero deixar claro que todo o material da estrutura e das peças devem ser adequados para se trabalhar com alimentos. E por fim, eu quero saber quais devem ser o tamanho e o peso. Há limitações? Se não existirem limitações, eu fico livre para definir. Se existir alguma limitação, por exemplo, eu quero colocar essa máquina em cima de uma bancada com esse peso, com essas dimensões, certo? Então, pode existir esse tipo de limitação. Não é o caso da gente, a gente está livre, porém, é importante lembrar que quanto mais compacta for a máquina, melhor, certo? Do ponto de vista de ocupar espaço. Enfim, chegamos à fase de seleção dos componentes da máquina. Essa fase, por se tratar de uma primeira análise, será chamada de projeto conceitual, visto que alguns detalhes do equipamento poderão ser modificados ao longo do projeto. E aqui já apresento um conceito para a máquina. Muitas coisas poderão ser modificadas, mas a essência deve permanecer. Por isso, é importante visualizar que o sistema de espremer a laranja é muito semelhante ao da fase do benchmark. Teria um motor elétrico para acionar o sistema e uma transmissão. Detalhes sobre essa transmissão. Primeiro, a saída do eixo, onde estará acoplado esse sistema de espremer o suco, deve girar a uma rotação de 5 RPM, visto que eu tenho 4 cavidades e pretendo produzir 20 laranjas por minuto. Então, 5 RPM me dará esse resultado. Sabendo disso, e sabendo que a rotação do motor é 1750 RPM, eu acho a relação de transmissão da minha máquina. Então, eu vou dividir 5 RPM por 1750. Isso vai me dar uma redução de 1 para 350. Essa redução pode ser atingida em uma única etapa através de um redutor. Um redutor com essa taxa de redução de 1 para 350. Então, será importante o uso de um redutor. De forma secundária, posso utilizar uma polia e correia, visto que eu pretendo fazer essa transmissão a uma longa distância entre eixos, então a polia e a correia será um elemento importante, interessante para essa transmissão. Já no sistema, acoplado ao sistema de espremer o suco de laranja, eu vou ter o uso de engrenagens. Por que engrenagens? Porque a engrenagem garante o sincronismo entre os elementos. E visto que a cavidade esférica e a semisfera devem coincidir durante o movimento, eu preciso garantir esse sincronismo e a engrenagem faz esse papel de forma excepcional. Ok? Então, esse é o meu sistema de transmissão. Esses são os elementos que serão utilizados. Essa é a máquina, é o projeto conceitual da máquina. Então, pessoal, sobre o desenho mecânico, nesse projeto da máquina de fabricar suco de laranjas, a gente fez esse trabalho junto com o pessoal do projeto mecânico. E nesse primeiro momento a gente fez o desenho preliminar, justamente para a gente poder desenvolver melhor o projeto conceitual, como o professor José acabou de explicar. Nesse desenho preliminar a gente desenhou cada peça separadamente, no ambiente peça, e depois a gente fez a montagem dos componentes, como vocês podem ver nessas imagens aqui. Cada componente desse, engrenagem, eixo, sistema para espremer laranja e tudo mais, a gente fez separadamente, depois a gente montou no ambiente de montagem. E aí a gente foi trabalhando dessa forma, sempre em conjunto com o pessoal do projeto. Eles passaram para a gente toda a ideia que eles queriam e a gente transformava isso aqui, fazia a modelagem no software. Um outro ponto importante na elaboração desse desenho que vocês estão vendo é que a gente utilizou uma metodologia interativa de desenho de projeto também. Como assim? Por exemplo, a gente desenhava essa estrutura aqui, a gente desenhou a estrutura da máquina
e a gente verificava a relação dessa estrutura com os outros componentes da peça e a gente fazia as modificações que eram necessárias, né? Observando o que a gente já observa, a gente já conhece do benchmarking, e a gente vai fazendo essas mudanças de forma interativa. Por exemplo, a gente fez essa polia aqui. Por exemplo, a posição dela tinha que estar alinhada com o motor. E aí ela ficou muito posicionada para fora, ficou desalinhada. Então a gente teve que alterar essa medida. E a gente foi fazendo isso de maneira interativa, né? Modificando toda a montagem e as suas peças de maneira interativa, observando as relações entre todos os componentes. Foi assim que a gente fez. E outra coisa importante aqui, como eu falei para vocês, esse aqui é um desenho preliminar apenas, né? A gente colocou aqui, modelou os principais componentes, mas ainda faltam vários outros componentes para finalizar esse desenho. Por exemplo, aqui está faltando o sistema de apoio, né? Os mancais de rolamento aqui desses eixos. Está faltando também os anéis de retenção para fixar essas engrenagens. Está faltando também o motorredutor, que vai fazer a redução necessária para 5 RPM aqui na extremidade, como o professor José falou. Então, nesse primeiro momento aqui, é um desenho preliminar, só para a gente poder desenvolver o projeto conceitual dessa máquina, sabe? E é isso que a gente espera para vocês nesse encontro agora no dia 24/11. E depois a gente vai modelando os detalhes da nossa máquina. É assim que a gente vai fazer. Beleza? É isso aí. Até mais. Olá, pessoal. Sou uma das engenheiras responsáveis pela seleção e execução dos processos de fabricação desse projeto. Estabeleceremos agora o material mais adequado para a fabricação da estrutura externa desse projeto. O primeiro passo tomado para isso foi estabelecer aqui, à direita da minha imagem, os principais materiais disponíveis ou de fácil acesso que atendem minimamente aos requisitos desse projeto. Aqui estabelecidos temos o alumínio da série de 8000, o aço carbono 1020, o aço inoxidável austenítico da série de 304, o aço inoxidável austenítico 304 com superfície polida e o polímero. Agora, através de uma matriz de decisão, analisaremos os principais critérios desse projeto e, no final, estabeleceremos qual é o material mais adequado para essa aplicação. O primeiro critério a ser analisado por se tratar de um equipamento que produzirá alimento é o grau de oxidação desses materiais apresentados. Então, temos aqui o pior índice de oxidação atribuído ao aço carbono. O próximo critério a ser analisado é o peso específico. Então, temos empate aqui entre o alumínio e o polímero em relação ao melhor desempenho quanto ao peso específico. O próximo critério a ser analisado é a resistência mecânica desse material. Então, a maior resistência mecânica é aferida ao aço inoxidável, austenítico, tanto polido quanto não polido. E o próximo em resistência é o aço carbono. O próximo critério a ser analisado é a adequabilidade do projeto em relação ao acabamento superficial. Lembrem que esse projeto será aplicado para a fabricação de alimentos. Então, é importante que a gente mantenha a integridade com relação à higienização. Então, o material mais bem avaliado, nesse caso, é o aço inoxidável polido. Com relação ao custo, o custo com menor desempenho é o do polímero. A gente vai conseguir enxergar isso na próxima lâmina, com uma análise mais apurada. O próximo item a ser analisado é o custo-benefício. E aí a gente tem o melhor desempenho atribuído ao aço inoxidável com superfície polida e o pior desempenho atribuído ao polímero. Por isso, a gente já consegue agora quantificar, através dessa matriz, a melhor decisão de material para esse processo. Então, a gente tem aqui eliminado o alumínio, o aço carbono, o aço inoxidável e o polímero. E isso a gente consegue dar uma nota a cada um deles e um grau de escolha a cada um deles, né? Onde o aço inoxidável, como pode ser visto, com superfície polida, teve o melhor desempenho. E agora a gente vai dar uma olhada no custo de mercado de cada um desses materiais.
Observem que a chapa de alumínio, ela custa, em uma pesquisa simples realizada pela internet, R$ 290, com espessura de 1 milímetro na dimensão de mais ou menos 2.000 para 1.000 milímetros. Aí a gente tem aqui o aço carbono 1020, custa R$ 800, né? Aqui a gente tem R$ 888, mas aí eu fiz a pergunta ao vendedor sobre a mesma dimensão e o vendedor me apresentou R$ 300 para a mesma dimensão do alumínio anterior. O próximo material que foi analisado é o aço inoxidável 304, e aí a gente tem um valor de R$ 800 para ele. E o aço inoxidável polido, que fica acrescido aqui apenas mais R$ 50. Então, por isso ele despontou na análise. Já a análise do polímero, embora o material polimérico tenha um baixo custo, a gente tem um custo de fabricação que vai estar agregado a ele. Então, diferente dos outros, que a gente consegue, através de mecanismos mais simplificados, desenvolver o processo, nesse daqui a gente vai precisar, pelo menos, de um molde para injeção e de uma injetora. E isso sairia, no mínimo, com equipamentos usados, por R$ 76.499 e o molde sairia por R$ 11.445,40. Então, percebam que uma análise, quanto mais aprofundada e criteriosa ela for, mais dados significativos e relevantes ela vai dar para o projeto. O que no início pareceu interessante, no fim da análise se apresenta como inviável. Então, o material sugerido, o melhor custo-benefício para a fabricação desse projeto é o aço inoxidável da série 304 com a superfície polida. Fabricação. Um dos principais itens a serem fabricados para a máquina de suco de laranja é o seu eixo. O eixo é o componente responsável pela transmissão de movimento aos elementos como engrenagem, polias e rolamentos que estão acoplados a ele. No caso da máquina de suco de laranja, temos engrenagem e rolamentos acoplados ao eixo por meio de chavetas. Chavetas essas que possuem um formato quadrado e serão obtidas através do corte de uma barra de seção quadrada. Para a fabricação do eixo, são necessários os seguintes processos de usinagem: torneamento para obtenção dos diâmetros que dão forma ao corpo e o fresamento para obtenção do rasgo de chaveta. No desenho técnico mecânico para a fabricação do eixo, é importante se atentar a alguns detalhes específicos. O primeiro detalhe é a cota total do desenho, onde se deve cortar a barra com o tamanho superior do tamanho que será desejado para o final da peça. Outro detalhe está sinalizado pelo triângulo azul, que temos o estado de acabamento da superfície. Indicado pelo círculo vermelho, temos a tolerância geométrica de formas do eixo e, indicado pelo retângulo verde, temos a tolerância dimensional para o encaixe dos elementos no eixo. Entregas, versão parcial. Definido: elemento a ser fabricado, eixo de transmissão por usinagem, elementos encaixados ao eixo, chaveta, engrenagens e rolamentos. Processo de fabricação: torneamento, corpo, fresamento, rasgo de chaveta. A definir: tolerância dimensional, limites de afastamento para o ajuste entre os elementos, tolerância geométrica, limites de posição relativa entre os elementos, estados da superfície, acabamento superficial do eixo. Olá pessoal, nossa equipe já foi apresentada, assim como o objetivo geral desse trabalho que a gente está fazendo. E nosso grupo, que é o Design Produto, é composto por mim, Reginei, Rômulo e Felipe.
E a parte de eletrônica ficou de responsabilidade minha e de Felipe, e a gente tem como objetivo fazer a aquisição de dados e o controle dessa máquina de fazer suco, de modo que proporcione ao usuário maior comodidade e segurança. Foi decidido, então, implementar tecnologias que a gente julgou interessante para a máquina de fazer suco. O usuário, a partir de 2 botões e um display, consegue interagir com um menu que traz algumas informações interessantes. Uma quantidade de suco total produzida pela máquina, a quantidade de suco parcial, ou seja, o usuário aperta um botão e ele começa a contar quanto de suco a máquina está produzindo a partir daquele momento. Isso é importante para definir o preço do produto. O tempo de operação total da máquina, quanto tempo a máquina ficou ligada. A partir dessa informação, a própria máquina consegue dar aviso de manutenção. Depois de X horas da máquina ligada, ela precisa ser inspecionada as peças, precisa lubrificar a engrenagem e outras atividades de manutenção. O tempo de operação parcial também. A energia consumida total pela máquina, a energia consumida parcial pela máquina, que também pode influenciar no preço final do produto, né? Então, além desse, tem um aviso de porta aberta. Quando o usuário estiver dando manutenção, ele vai abrir uma porta e vai estar dando manutenção. Então, a máquina vai ser impossibilitada de ligar e vai aparecer no display a mensagem de porta aberta, porque o usuário não vai conseguir ligar a máquina para evitar um possível acidente. Além disso, tem a tecnologia de antitransbordo. A partir de um sensor de nível instalado na parte superior do recipiente, a máquina também é desligada. Quando chega ao nível de quase que transbordar, o sensor vai identificar e vai desligar a máquina para que não transborde. Assim vai evitar desperdício e sujeira, né? Senão ia ter uma sujeira ali no local de trabalho. Aqui temos um esquema geral. Eu não fiz todas as ligações, por exemplo, o display não está ligado, aqui é só para enxugar mais essa imagem, assim como as alimentações dos sensores. Então a gente tem ali 2 sensores analógicos, que é o sensor de fluxo e de corrente, e tem alguns sensores digitais, que são os sensores fim de curso, sensor de nível e os botões táteis também, que vai dar acesso ao menu e ao reset para o operador. Aqui o posicionamento dele. A gente tem ali o display e os botões de interação num posicionamento frontal para o usuário ter acesso. Temos o sensor de fluxo, que vai contabilizar todo o suco que passa por ele. Temos o sensor de nível, que vai impedir que o recipiente de suco transborde. E o sensor final de pulso, que vai identificar se a porta de manutenção está aberta ou fechada. E além disso, temos o sensor de corrente, que está no circuito eletrônico, elétrico da máquina. E o relé também, que pertence ao circuito de comando do motor. O tempo de atividade é feito da seguinte forma: sempre que a máquina for ligada, o sensor vai detectar corrente. Então, a partir de quando o sensor de corrente detectou que tem uma corrente, o Arduino começa a contar o tempo de atividade, e isso é possível informar para o usuário a partir do display. A energia consumida também utiliza o sensor de corrente, ele vai medir a corrente, vai multiplicar pela tensão, e o Arduino vai fazer o cálculo da energia a partir da tensão, da corrente e do tempo de atividade. Então é possível calcular a quantidade de quilowatt-horas consumidas. Isso é só uma estimativa, uma aproximação. A quantidade de suco produzida utiliza o sensor de fluxo, que vai identificar todo o fluxo de suco que atravessa pelo sensor, vai informar para o Arduino vai fazer o cálculo e vai mostrar ao usuário na tela, no display, a quantidade de suco produzida. O antitransbordo, ele necessita do sensor de nível, que vai identificar quando chega no limite do recipiente de suco. O sensor informa o Arduino atua no relé desligando a máquina, evitando que transborde. Para a segurança na manutenção, utiliza-se 2 chaves fim de curso, uma em cada porta de manutenção, de forma que ela identifique se a porta está completamente fechada. Quando essa porta é aberta, que o usuário vai dar manutenção, o sensor informa o Arduino atua no relé desligando a máquina, ou impedindo que ela seja ligada, e informa ao usuário que a porta está aberta. Bem pessoal, é isso. Agora Rômulo vai continuar aí com a parte de manutenção.
Obrigado. Olá pessoal, eu sou um dos engenheiros responsáveis pelo projeto da máquina de suco de laranja, trabalhando no eixo de manutenção. Para o eixo de manutenção, a gente pensou em produzir um manual, é uma solução que trabalhar dentro do mercado que já existe, né, das possibilidades, mas a gente desenvolveu o manual, a intenção de ter um manual diferente, né, um manual que fosse compatível com as novas metodologias de manutenção. Então, trabalhando com a manutenção, com a noção de manutenção TPM, né, que é a manutenção produtiva total, a gente pensou e aí seguiu o primeiro pilar da manutenção produtiva total, que é o da manutenção autônoma, que está ilustrado, né, pela charge da minha máquina cuido eu, que é fazer um manual para um usuário independente e que a partir do manual ele consiga entender e cuidar da própria máquina, tá? Um cliente independente, o usuário da máquina, ele não vai precisar ter um contato com assistência técnica ou com fabricante para que ele possa dar manutenção da máquina. A intenção é disponibilizar para o cliente toda a possibilidade que ele precisar ter de especificações técnicas, até mesmo para mandar fazer uma peça para reparo que ele tenha que substituir. Então a gente pensou aí nessa noção de um cliente independente, apresentar as especificações construtivas para que ele possa ter essa independência de detectar a falha e a necessidade de substituir uma peça e ele possa mandar fazer no mercado comum, né? Mandar fabricar, enviar para fabricação, porque ele tem ali todas as especificações. E tem a noção de manutenção autônoma, que ele desenvolve a partir do nosso manual, das nossas orientações, essa possibilidade de entender que o operador é o melhor, primeira pessoa, é a pessoa mais adequada para trabalhar a questão de manutenção na própria máquina. Aí, com essas premissas, a gente segue para entender o sumário proposto para o nosso manual. Aqui estão apresentados a primeira parte do manual do usuário. A gente tem um sumário aí que tem a apresentação, basicamente falar para que a máquina é destinada, né, tipos de variações de laranjas, né, laranja, limão, suas variações. Falar da questão da segurança, citar normas, precauções e colocar especificações do detalhamento de como agir em caso de acidentes. As especificações técnicas para que ele entenda qual é o modelo, quais são as dimensões, o tamanho do motor e das partes principais, tá? Um resumo. A instalação, o que ele precisa ter no ambiente dele, basicamente a questão da instalação no que tange ao espaço físico e nos requisitos elétricos. Limpeza, porque é uma máquina do setor alimentício, é necessário um tópico, a gente teria que um tópico desse é necessário, para que ele entenda como ele deve fazer a limpeza, para que os controles da questão sanitária, da questão alimentícia sejam seguidos, e a operação para explicar como é que a máquina funciona, né, o passo a passo, e aí estabelecer inclusive também cálculos para que ele possa estimar a quantidade de suco, e essa é a primeira parte aí do nosso sumário. Aqui a gente tem a segunda parte do nosso sumário, do manual. O tópico mais importante é esse tópico que a gente deu o nome de manutenção, onde a gente vai especificar a divisão dos subsistemas que compõem a máquina. E nessa especificação, quando a gente apresentar essa divisão, a gente vai, peça por peça, dar o detalhamento construtivo, o detalhamento de montagem e cuidados e condições específicas, observações para cada peça. Então, a gente tem um exemplo aí que no sistema de transmissão a gente vai ter engrenagens e lá a gente vai especificar o material, tratamento térmico, desenhos técnicos, como montar, qual óleo deve usar, todos os cuidados que devem ser tomados peça por peça. Então, a gente vai ter também sistema de chassi, que é a estrutura da máquina, o sistema elétrico e todos os cuidados que devem ser tomados e as especificações de cada componente desse subsistema. A gente vai ter mais um tópico de inspeção para apresentar uma tabela para que ele possa ter o controle facilitado, né, da periodicidade, como é que ele deve
está observando de quanto em quanto tempo, né? Então, a tabela de manutenção principalmente preventiva e, por fim, tópico de problemas, causas e soluções, que são os possíveis problemas e como ele deve agir diante desses problemas. A gente vai mapear e vai tentar prever os problemas, suas causas e as soluções possíveis para eles. Aqui a gente apresenta a solução de projeto que envolve manutenção, ou seja, o conceito de manutenibilidade, pensar a manutenção desde a fase de projeto, e a solução apresentada é uma solução que prevê facilidade de acesso, segurança para manutenção e inovação, porque nas máquinas existentes no mercado, nos concorrentes, não se tem uma solução como essa. Então, que se propõe uma porta lateral para que se tenha acesso ao conjunto de transmissão e se possa lubrificar essa transmissão. A gente usa o exemplo de um torno mecânico aqui, é uma solução similar, uma solução porque assim a gente não precisa, a gente pode ter uma máquina que fique escorada na parede, né? Então essa máquina pode ser usada em restaurantes e ser pensada, já projetada para aquela cozinha e poder ser facilmente ter sua manutenção, desde que se tenha espaço só lateralmente, não precisa movimentar a máquina. Aí a solução proposta é uma porca recartilhada ou borboleta, lembrando que tem que ter um sensor de contato aqui, um sensor de fim de curso, para que a gente garanta a questão da segurança. Para implementar a solução e resolver o problema, a gente estabeleceu uma metodologia que a equipe de manutenção tem que trabalhar em conjunto a equipe de desenho e de eletrônica, né? A equipe de manutenção conseguiu observar o problema, essa questão da manutenibilidade, estabeleceu aí as possíveis soluções e já apresentou ao grupo de desenho, e aí o grupo de desenho precisa modelar, precisa determinar os tamanhos da porta e as condições de fixação, e a equipe de eletrônica precisa pesquisar o sensor que deve ser usado, né? Foi indicado um sensor de fim de curso, mas existem vários tipos de sensores de fim de curso, né? O mecanismo pode ser de rolete e outros tipos, e aí tem que ter uma pesquisa da equipe de eletrônica para que essa solução seja implementada.